Vambora? Fala, galera, celebridade! Estamos aqui, ó, hoje é internacional, o famoso High Nice to Meet You, My Place, hein? Robert Drydale, Obrigado, isso mesmo? Isso. Caraca, Tá certo. que maneiro! Mas aí, ó, tem um livro do Robert, ganhei aqui, com dedicatória, faz pra galera aí, qual é? Caralho, mestre! Ó o mestre aí, Ascensão e Evolução do Jiu-Jitsu Brasileiro. Isso aqui, ó, isso aqui, meu irmão, sensacional, história do mestre. O cara que em 79 a 81, junto com o Hollis, decidiram abrir para fazer o lado esportivo. Mudou o jiu-jitsu. Mudaram o esportivo. Foi o lado esportivo. E esses 2 anos, 79 e 81, que eu entrei na academia, foi eles decidiram, não estavam pela Gracie, né? E aí eles decidiram, lá, o Hollis e o Carson, numa reunião, falaram assim, cara, vamos abrir. Você entra com o Carson, eu entro com o Hollis, e aí nós já não vamos competir de si, porque tá uma barbada, que a gente chama, né? A gente ganha tudo, a gente leva tudo. Então tá uma coisa muito legal. Eu acho que se a gente competir, vai expandir. Crescer, Foi uma visão. Concorda? Com certeza. Vê se tem a falar disso. Não, cara, foi a competitividade do Carson que deu um empurrão aí que o jiu-jitsu precisava para evoluir. Que o jiu-jitsu viu de uma forma. A Academia Gracie ensinava num formato de aula particular, só defesa pessoal. Não tinha aula em grupo, não tinha rola, rinha, né? Porra, confere, aquela coisa assim de o cara sair na porrada no treino. É uma coisa que não era uma prática da Academia Gracie original. Até pela pegada do kimono, né? Até pela pegada do kimono. O kimono era mais curto. Sim, eles não tinham preocupação, embora o Hélio fosse presidente da federação, ele não tinha uma preocupação em desenvolver o jiu-jitsu de maneira competitiva. Ele gostava mais da aula particular e defesa pessoal para leigo, né? Esse era o forte dele. E eu acho que o jiu-jitsu teria sido muito limitado e não teria um outlet para expansão, para crescimento, né? Se não fosse essa competitividade do Carson com um rival ideal como o Hollis, né? Foi fundamental. O rival, você tem que ter um rival. Como é que tu cresce? Para mim te ganhar, tu tem que defender minha posição bem, para mim criar uma outra posição melhor ainda, para a tua posição ficar melhor que a minha, é uma corrida armamentícia, correto? Correto. Então, assim, a evolução vem da competição. Eu acho que o Carson instintivamente entendia isso. Eu acho que, assim, ele não é que ele era contra a defesa pessoal como ela era ensinada, mas eu acho que se não tiver um rola, cara, se não tiver um pega, é difícil o cara aprender a lutar. Essa ideia, assim, do cara só memorizar a posição, eu, pessoalmente, não acredito muito. O cara tem que rolar, cara, ele tem que tomar sufoco, ele tem que aprender a pensar rápido. Isso é uma coisa assim que a memorização não vai te ensinar, porque a memória é muito lenta, né? Ela não é confiável, a memória, ela é muito lenta, você tem que agir no instinto. E o rola te ensina isso. Eu acho que o Carson tinha essa visão, cara. Eu sempre brinco, né? O Carson cria a receita do bolo e a confederação mais tarde cria o forno pro bolo crescer. Porque assim, cara, o jiu-jitsu que o mundo pratica. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas é real, tá? O jiu-jitsu que o mundo pratica nasceu na Academia Figueiredo de Magalhães. Número legal. 414. Concordo. Porque culturalmente, se você define uma arte marcial a nível metodológico, técnico, cultural, filosófico, o jiu-jitsu é transformado na Figueiredo de Magalhães. Ele sofre um processo de diversificação, eu argumentaria até mais radical do que aquele processo que a Academia Gracie sofre em relação ao judô na década de 30, 40 e 50. Que ele demorou muito mais tempo para se transformar e foi um processo, de certa maneira, até menos radical do que aquele que ocorre na Figueiredo de Magalhães de maneira muito mais abrupta. Ela foi muito mais rápida, entendeu? E o Carson é a figura central dessa história. O livro é sobre ele, contando essa história. Não, da evolução do jiu-jitsu, a influência do Vale Tudo, a importância do Carson nesse momento, nesse processo de democratização, que foi, para mim, o ingrediente-chave para a explosão do jiu-jitsu ao redor do mundo. Eu concordo plenamente contigo. O mestre, eu tenho na minha visão o seguinte, que eu falo sempre nas minhas entrevistas, o mestre foi divisor de águas. Tá? Tanto na parte competitiva, na parte de kimono de pano, quanto na parte que ele comprou o barulho eu vou treinar os garotos para o primeiro Vale Tudo, que foi, eu acho que o marco inicial do Vale Tudo, de volta. 91, né? 94. 91 foi a luta livre? Luta livre. 91. Entendeu? Eu acho que foi um marco ali. Concorda comigo ali? Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que assim, o Carson, né, ele vinha falando, né, você testemunha disso,
que a maneira de vender o jiu-jitsu para o mundo era com o Vale Tudo. O Vale Tudo para ele, ele queria... Tanto é que o Rory, que é interessante, né? Foi a única que levantou essa questão, quando eu entrevistei ela. A entrevista tá no livro. Ela fala assim, cara, o Rory se mudou para os Estados Unidos, 78, 79, ele não fez nenhum Vale Tudo. Só em 93, ou seja, provavelmente a influência do Vale Tudo de 91, ele viu, pô, tava na Rede Globo, o negócio funcionou, agitou a galera ficou empolgada de querer usar o Vale Tudo como um veículo para vender o jiu-jitsu. E provavelmente o Carson também, que havia falado isso há muito tempo, entendeu? Assim, que ele teve aquela experiência com o Vale Tudo na década de 50, 60, ou seja, ele viu o potencial que o Vale Tudo tinha, né? O Vale Tudo dá uma caída depois na década de 70, 80, ele quase que desaparece, ele volta com força na década de 90. E eu acho que o Carson foi figura-chave nisso tudo, e claro, o Rorion, né? Se não fosse pelo Rorion, ninguém estava aqui hoje. O Rorion, o cara não gosta do Rorion, né? As pessoas não gostam, mas, cara, a verdade é o seguinte, quem criou o outdoor, quem criou o holofote, quem criou o microfone para isso aqui explodir, cara, isso aqui teria, não, eu acho que não teria desaparecido, mestre, mas teria ficado um negócio de nicho, como foi na década de 70, 80. Era uma coisa de nicho, eram poucos praticantes, Zona Sul, um aqui, um acolá, mas não era uma prática global. Para o jiu-jitsu se transformar numa mania global, precisava de um Rorion, precisava de um UFC. Porra, as coisas se encaixaram perfeitamente. Impressionante, porra, né? Cada um tem o seu papel fundamental. Cara, as estrelas se alinharam, cara. Por isso que essa história é tão bacana. Eu acho demais. Você sabe que a Federação de Jiu-Jitsu, a primeira Federação de Jiu-Jitsu do mundo, eu entrevistei o Max Câmara, o professor da Oriente, né, o mestre da Oriente, Max Câmara, e ele mostrou um documento, a primeira, eu até vou te mandar essa foto, primeira Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, 1968, assinado pelo Hélio Gracie, entendeu? E com todo o livro de arbitragem, de regras. E olha que interessante, né? Essa questão da regra, para mim, eu acho um dos aspectos mais interessantes dessa história, que você consegue traçar a evolução da interpretação do que era jiu-jitsu ao longo dos anos, quando você analisa a regra. Olha que interessante. Em 54, a Academia Gracie, o Carlos e o Hélio, eles fazem um torneio interno entre eles. Olha a regra. Ippon, Vazare, Osai Komi. Eram judocas. O Ippon não acabava a luta. Né? Eles davam um ponto de montado, um ponto de costas, mas Osai Komi era um ponto, queda perfeita era um ponto, queda imperfeita meio ponto. Ou seja, a interpretação deles em 54, isso 24 anos após o início do processo de separação com o judô, no começo da década de 30, eles ainda eram judocas, mas eles estavam se transformando. Em 67, eles removem o Azari e o Osai Komi. Foi a fundação da federação que está falando. Em 75 veio o pulo do gato. 4 pontos de montada, 4 de costas, 2 de queda. Ou seja, a interpretação deles muda de 54 para 75 de maneira extremamente radical. Mas se você parar a pensar, do processo de separação com o judô até 75, onde isso aqui realmente é criado, foram 45 anos. Foi um processo lento. Mas eles chegaram às conclusões, assim eles começaram a dar ênfase no chão, isso foi na década de 70. Até então era 50-50. Como é que a gente sabe isso? Pô, pela regra, fica claro. A hierarquia de posição em 54 e 67 é 1 por 1. Um ponto de queda, um ponto de costas, ou pegada ou de montada. Em 75, eles dão 2 de queda, 4 de montada, 4 de costas. Ou seja, a ênfase era no chão, porque se você é competidor e você ganhar mais pontos no chão do que em pé, tu vai colocar a tua ênfase de treino onde? Chão. Óbvio. Então, eles estão direcionando o jiu-jitsu para a luta de chão. Mas isso acontece muito depois. Minha suspeita, tem a mão do Carlson nisso. Tem a mão do Carlson nisso. Porque ele queria eu acho que ele entendeu que pro cara ficar bom de briga, vale tudo, porrada, seja o que for, ele tem que rolar bastante. E eu acho que não tem... E você acaba no chão, cara. Não tem como. Isso foi um aspecto do marketing do jiu-jitsu, mas é muito verdadeiro, cara. Uma luta, se você deixar ela rolar, uma hora ou outra os caras vão pro chão. Entendeu? Então, não tem como, cara. É inevitável. Se o cara, até no UFC, o cara fica fugindo, uma hora ou outra o cara cai no chão, entendeu? É inevitável. Então. E aí, você, Robert, essa introdução no jiu-jitsu para você, como foi? Como se deu? Agora um pouquinho de você agora. Como foi a introdução? Eu comecei, cara, na verdade, num estilo chamado Morgante Jiu-Jitsu. Não sei se você já ouviu falar. Lá na América? Não, em Itu, interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Eu com ele aqui antes? Minha mãe é brasileira, né? Tá. Então eu fui criado no interior de São Paulo. Treinei com ele uns 6 meses, aí eu treinei com o Otávio de Almeida Júnior.
Na academia Quatro Tempos, fiquei ali quase um ano, menos de um ano. Aí eu mudei para Las Vegas, tinha terminado o segundo grau. Para Las Vegas, eu treinei em Las Vegas, eu treinei com a academia do Dedé Perdeneiras com o John Lewis. Meu professor foi o Steve da Silva, também o John Lewis e Gustavo Dantas, mas principalmente Pô, Gustavo Dantas, muito bom. Porra, ele foi meu professor, que eu não era Muito faixa bom. azul. E eu treinei com eles ali durante 2 anos. Aí eu voltei pro Brasil, porque eu queria competir aquela competição em 2001, 2000, 99, 2000, não tinha nem competição. Tinham 2 competições nos Estados Unidos nessa época. O Joe Moreira Invitational e a Copa Pacífica do Kleber Luciano. Só. Joe Moreira. Pô, só tinha, não tinha outro campeonato. Se você queria lutar mais, se lutar judô. Outro? Kleber Luciano. Tomadinha. Tomadinha. Fazer competição lá? Copa Pacífica. Era um dos poucos campeonatos dos Estados Unidos naquela época. Maneiro, hein? E eu ia pra lá. Eram 2 campeonatos por ano que a gente lutava. E aí, se quisesse lutar mais, tinha que lutar no judô. Entendi. Aqui a gente fingia um Tomoinage lá e chamava paguada e pegava, né? Era assim. Mas eu queria competir nessa época, eu já estava viciado, já estava decidido que eu queria fazer isso para viver. Aí eu me mudei, voltei pro Brasil. Eu fui treinar na Academia Maromba com o Paulo Strecker, em Dayatuba. Foi uma grande influência minha também. Foi o cara que competi mais com o Paulinho lá com a Maromba. Ele já tinha como é que eu posso falar? Um vínculo já, por exemplo, né, com o Leozinho, com algum. Qual é o cara que o mestre veio da onde? Assim, para você ter uma base de treinamento. O Paulinho, ele era árvore genealógica. Ele é aluno do Orlando Saraiva, que era aluno do Carson e do Paquetá. Isso. Entendeu? E o Orlando Saraiva teve um impacto enorme no Jiu-Jitsu paulista. As pessoas não sabem disso, né? Mas, pô, se você pegar a lista de pessoas que saíram dos campeonatos, da liga que o Orlando Saraiva começou na década de 70, pô, tu cai na cadeira, cara. Praticamente todo o nome duro que saiu de São Paulo, quase pra cara, não dá nem pra pensar numa exceção. Eles foram criados dentro da liga começada pelo Orlando Saraiva na década de 70. Caramba. Ou seja, ele criou um ambiente para o jiu-jitsu paulista evoluir. Não fez sozinho. Claro que teve ajuda. Pedro Demetério, o próprio Otávio de Almeida, o pai, foi muito importante também. O pai, né, é nosso. Então, assim, esses foram as figuras do jiu-jitsu paulista. Mas o Orlando Saraiva, cara, ele organizando, tem um que ele organiza, eu até conto essa história no livro. Tem 34 atletas no campeonato dele, tá? Ele arbitra, organiza, fica de coach e luta no mesmo campeonato. Entendi. Agora tu imagina o cara, isso aqui é a raiz, né? O cara fazer quando tem 34 atletas no campeonato, mas ele acredita na parada. Por isso que eu falo, eu fico revoltado quando os caras lá fora ficam se aplaudindo, né? Entre eles, nós fizemos o jiu-jitsu crescer. Eu falo, não é que tava você quando não tinha dinheiro nenhum nesse esporte, ninguém sabia o que era, ninguém sabia quem era, ninguém sabia o que era, nem no Brasil o nego não sabia o que era jiu-jitsu. Tava lá uma figura como o Orlando Saraiva fazendo o jiu-jitsu crescer por amor à arte. Eu admiro muito esse tipo de coisa, entendeu? Mas essa é a minha linhagem, então faz parte, né? E depois eu comecei a treinar com esses caras aqui, com o Tererê, com o Leozinho, entendeu? Foi na época que eles saíram da Aliança, né? Eu cheguei a dar um treino na Aliança, na verdade, com o Fábio. Eu cheguei a dar um treino lá, fiz uma guerra com o Tarsis, quase se matou aquele dia. Mas aí acabei ficando com o Tererê, com o Leozinho, que me identifiquei mais com eles, assim. Normal. É mais da minha personalidade, de repente. Sei. E fiquei com eles até assim, até a minha mudança para os Estados Unidos, né? Quando eu abri minha própria equipe e academia. Maneiro. E aí tá lá agora, Las Vegas. Tô em Las Vegas fazem 17 anos. Putz, cara, é bom e é ruim, tu cansa. Chega uma hora tu cansa, né, cara? É bom e é ruim. Tá fazendo os rolinhos, as competições, já tá no Master, já? Eu tô no Master 3 já. Apagou. Cara, eu tô com artrite no corpo todo, com 3 hernias de disco. Pô, tá difícil. Com quantos anos, cara? 43, cara. Pô, tô com 60. Cara, eu tô tudo fodido, Mestre. Eu treino, cara, mas pra treinar, pra competição... pra ficar o dia todo quebrado. Eu tenho uma teoria, cara. O cara que treina todo dia, quando ele chega por volta dos 20 anos de treino, o corpo começa a quebrar, cara. Começa a moer. Porque, cara, Mestre, eu treinava 6 dias por semana, 2 vezes por dia, que não retarda. Eu nunca tive essa coisa de me regrar. Domingo, porra, viciado. Os caras te convidassem. Eu só não treinava de domingo porque não tinha academia aberta. Se não treinava, cara. Então, assim, eu ia correr na rua de domingo, tá ligado? Era viciado em treino. Eu tinha pânico, cara, de tomar pau em treino. Não podia estar no campeonato, tu não podia tomar pau em treino. Então eu treinava pra pegar os caras, meus amigos, cara. Não tava treinando só pro adversário em competição. Tu treinava pra não tomar vantagem em treino. Verdade. O cara te raspou, caralho, me raspou, filha da puta, mas eu mato ele. Sabe que era assim pra caramba? Vai me chamava de volta. Eu perdi o treino, eu falei, pô, meu irmão, vai de outro. Não, eu ficava em casa, assim, ó, caralho.
O cara me raspou, filha da... Mas eu pego Mas, ele. cara, Aí no outro dia eu tinha que ganhar do cara. É, Pô, tudo bom? beleza? Cara, que maneiro, hein? E os títulos, Robert? Chegou pegou, disputou os títulos aqui no Brasil, Mundial também, sei que você foi campeão, né? Fui campeão mundial na roxa, marrom e preta. Perdi 2 finais pro Roger, uma semifinal do absoluto. Eu gosto de falar que se não fosse o Roger, eu teria 3 títulos mundiais na preta, né? Mas ele realmente é foda. E um título absoluto do ADCC. Lutei MMA. Pô, lutei bem, assim, não cheguei no topo, mas lutei bem, ganhei vários. Fiz 9. 9. Como é que E foi o cartel? 9-0. 0, pô, É. bacana, hein? E daí parei de lutar por diversos motivos, tudo bom? Beleza? E, cara, que mais? Aí, cara, fui treinador também. Cara, no meu currículo, fui campeão brasileiro várias vezes. Meu currículo, né, sinceramente, falta o cinturão do UFC. Que é o que eu queria ganhar e não ganhei. E o resto do que eu queria ganhar, eu ganhei. Que maravilha. Foi uma coisa que faltou mesmo no meu currículo, porque, cara, chegou uma hora que eu não queria mais estar perto daquele meio. Assim. Foi tipo meu coração mesmo. Não foi nem. Ali eu poderia dizer que foi saúde, mas foi mais assim, eu não querer mais estar naquele meio e eu perdi a vontade. Teu sonho morre de uma hora para outra, falando, não quero mais nem saber desse povo. Entendeu? E me afastei. Vamos falar pra galera um momento engraçado. O que tu falaria? Um momento engraçado que ocorreu na tua vida. Pô, eu tava contando essa história com o Tererê, outro dia eu tava com o Tererê no telefone, a gente tá lembrando as velhas histórias, né? Aí ele falou, pô, Tererê, tu lembra aquela vez que tu lutou com o Roger? 2003, 2004, que o Tererê quedou, passou a guarda, pegou as costas e, caraca, vai pegar o Roger, né? Aí o Roger sai, ele monta no Tererê e finaliza, né? Aí todo mundo, pô, que pariu, quase ganhou, né? Aí acabou a luta, eu era marrom, né? Então, acho que foi 2003, porque eu era marrom. Ou talvez tenha sido 2004, eu não lembro agora. Aí eu cheguei nele assim, Tererê, e aí? Como é que foi? Aí ele falou assim pra mim, cabeção, ele me chama de cabeção, né? Só dá pra mexer a bola do olho, não mexe mais nada. Aí eu falei, pô, foda, né? Aí, 2006 eu lutei com o Roger, né, cara? Falei, agora vai, né? Aí, pá, chamei pra guarda, não deu pra fazer guarda, vai passando. Vai sentindo assim a pressão, ele montou em mim, cara. A hora que ele montou em mim, eu lembrei o que o Tererê falou. Falei, porra, é verdade, cara. Tu só mexe a bola do olho, não mexe mais nada. Participei do seminário dele e fez a montada em mim, não mexe em nada, cara. Pô, parece um cobertor, um carro em cima de você, né, Brad? Absurdo. Mas eu aprendi bastante o que eu aprendi. Eu aprendi o que era pressão. Porque assim, é uma coisa que tu ouve falar, mas a galera acha que pressão é força, e pressão não é força. Pressão é técnica. Pressão é saber usar o peso, é equilíbrio, é consistência, é condicionamento também. Pressão é uma categoria em si, cara. E eu aprendi o que era pressão, essa luta com ele, e comecei a treinar dessa maneira. Porra, meu jogo melhorou absurdo, cara. Eu comecei a passar. Quando ele começou a reclamar do hobby de ser forte, eu não sou forte, cara. Messi, se você não colocar uma sala de musculação, eu sou uma bosta. Mas eu comecei a ficar forte depois disso, cara. Comecei a treinar dessa maneira. Agora eu falei, nego sofrer. Eu queria montar, assim, eu quero montar em nego, eu quero que o cara só mexa a bola do olho. E foi uma lição, assim, muito pô. Bom, cara, porque eu tento ensinar isso para meus alunos, mas é difícil pra galera entender. Mas isso aí é fundamental, cara. Aprender a usar o peso, né? A ser pesado. Quanto tempo? Show. Robert, perrengue. Passou algum perrengue? Qual momento perrengue que tu já teve? Na vida ou no tatame? Olha, cara, eu já tive momentos assim de desilusão, de que não querer mais. Tipo assim, muita porrada na vida, né, cara? Eu tomei muita porrada das pessoas que eu ajudei, mestre. Porrada de estranho não me incomoda porque tu espera, né, cara? Mas o jiu-jitsu é isso, cara. Não tem um professor, te garanto que foi na época de professor, né? É. Jiu-jitsu porrada de cara que tu levanta quando não tem nada. Se você conversar com todos os mestres que eu dou entrevista, eu nem posso postar isso. Eles falam a mesma maioria coisa. Tem algumas deles têm uma desilusão. Você ajuda o cara, te abraça o cara de branca a preta. Quando o cara não tem nada. Não tem nada. E o cara te manda nem um e-mail, nem um WhatsApp para tu. Pô, irmão, feliz ano novo. Nada. Esquece. Como se fosse ninguém. Como se fosse um bosta. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três. Assim. E, cara, é um tema antigo, né? Eu sei disso dentro de lutas, mas assim, mestre, sabe o que me dá esperança? Sempre tem uma pessoa boa que te incentiva. Não é todo mundo que é assim.
sempre tem alguém que te reconhece, que te aprecia e te levanta, entendeu? Então essas pessoas fazem tudo valer a pena e, porra, a gente continua lutando por causa disso, né? Por eles. Isso. Sensacional. Por eles. É isso aí, galera. Estamos aqui no meio da aula do Ricardinho. Vou filmar para você. O Ricardinho está ali dando aula. Porra, queria agradecer imensamente, Robert. Depois vai ter o parte 2 com o Robert. O Robert tem, porra, você é um cara que tem muita história, bicho. Tá aqui, porra, um baú de história que tá com esse cara aqui. Dá uma checada no livro, vale muito a pena. Ganhei aqui, ó. Dedicatória. Cadê a dedicatória? A dedicatória está na primeira página aqui. Aí, ó. Só para a raiz. Isso. Nutella não. Nutella não tem acesso ao livro, é só raiz. Tamo junto. Isso. Valeu, mestre. Obrigado, irmão. Considerações finais aí pra galera. Claro. Avisa aí. Pô, se um dia for para Las Vegas aí, estão convidados para dar um pulo na academia lá, o mestrão também. A gente vai fazer uma troca aqui, ó. E o Bolão vai ficar uma semana, um mês lá em Vegas lá, e eu vou vir aqui pro Rio. Dando aula. Caraca, essa vai ser vai ficar de AP. Vai ficar de patrão, com o carro e com tudo. Eu fico amarradão, cara. Fechado. E é isso, cara. Cara, mantenha a cabeça no lugar aí, galera. Bola pra frente e mantenha a integridade da arte acima de tudo. E essa é a frase, né? Que frase que você falaria, se vocês falarem a integridade do jiu-jitsu, o jiu-jitsu como fim em si, não como meio a um fim. Pensar sempre assim, jiu-jitsu nunca foi veículo para ficar rico nem famoso. Isso aqui é para crescer o indivíduo. Isso aqui é para melhorar o indivíduo. Se não estiver melhorando o indivíduo como um fim em si, tá tudo errado. Tá no caminho errado. O microfone caiu. Repete de novo. O que eu falei, mano? Só segurar, a gente está encerrando. Posso falar uma frase? Que frase você falaria? O jiu-jitsu como fim em si mesmo, não como meio a um fim. Sensacional. Tamo junto.